Eu queria que você que trouxe a sua Bíblia, por favor, toma ela nas suas mãos aí e abre ela comigo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, lá no capítulo 12, no verso 1 até o verso 3. Gênesis, capítulo 12, o verso 1 ao 3, amém? Se você nos visita hoje, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Gênesis capítulo 12, verso 1, todos encontraram? Vamos ler? Eu vou usar a versão Almeida, revista e atualizada, pessoal da mídia lá. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Queria que você curvasse a cabeça um momento, e nós vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é poderosa para mudar histórias, transformar destinos, para mudar corações. E essa noite, Pai, nós te pedimos, tenha total liberdade em nosso meio. Liberdade para se mover, liberdade para aparecer, para tocar o coração desse homem e dessa mulher, de uma forma que só o Senhor sabe fazer. Espírito Santo de Deus, chega mais perto. Feche os seus olhos um instante, igreja. Espírito Santo, chega mais perto. Mais perto. Esteja tão próximo, Senhor, que seja impossível não ouvir e não reconhecer a sua voz. Nós te damos total liberdade nesse lugar. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração para Ti. Eu abro meu coração. Você pode dizer isso para Ele agora, igreja? Diga: eu abro. Jesus, o Rei da glória. Diga: eu faço questão de abrir o coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Senhor, tens liberdade. Nós não queremos que seja só mais um culto, só mais um dia que nós viemos para a igreja, cantamos algumas músicas, vemos alguns conhecidos e amigos, ouvimos uma palavra que não faz nada em nós, não muda nada, e voltamos para casa do mesmo jeito. Não, Senhor. Nós estamos te pedindo, por favor. Nós estamos te pedindo, por favor, Senhor. Acessa o nosso coração essa noite. Senhor, acessa o mais profundo da nossa vida essa noite. Senhor, se tem alguém aqui dentro, Pai, que realmente veio para ouvir o Senhor, se tem alguém aqui dentro essa noite, Pai, que está dizendo com a sua alma: Senhor, fala comigo essa noite, então por favor chegue mais perto, Senhor, e fale tudo o que o Senhor tem para falar para nós essa noite, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora pegue a sua Bíblia mais uma vez e abra ela comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, no verso 1. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 em diante.
Eu já vou voltar no primeiro texto, mas eu quero ler esse já, para depois poder darmos sequência. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém, queridos? Irmãos, olhe para cá agora e me dê a sua atenção, por gentileza, e dê liberdade para Deus tocar o seu coração. Prometo que essa mensagem não será longa, porque nós temos o batismo daqui a pouco. A Bíblia diz que Deus chama, Gênesis capítulo 12, Ele chama Abrão, e diz para ele: Abrão, vem cá, eu quero que você saia da tua terra, do meio da tua parentela, e eu quero que você vá para uma terra distante, da qual eu te mostrarei, e eu te abençoarei, eu te darei uma descendência numerosa. E Deus promete, escute bem, irmãos, para Abraão muitas bênçãos. Deus diz a Abraão que iria abençoá-lo de uma forma poderosa sobre a terra. Só que depois que Deus fala tudo isso, eu imagino Deus olhando para Abraão e dizendo assim: Abraão, só tem uma coisa que eu vou te pedir. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado e diga assim, olhe para alguém e diga assim: seja tu uma bênção. Olhe para o do outro lado e diga: você também seja uma bênção. Amém? Agora volto para cá, irmão. Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou te dar muitas coisas, eu vou te abençoar, eu derramarei sobre a sua vida, Abraão, bênçãos poderosas, mas eu quero uma coisa de você: eu quero que você seja uma bênção. Irmãos, quando eu olho para isso, a gente percebe que nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, as pessoas estão dizendo assim: eu quero uma bênção. E se eu perguntasse aqui, irmão, talvez nós iríamos escutar muitas histórias lindas de como você conquistou o seu emprego, a sua empresa, a sua casa, de como você conquistou a tua esposa, o teu marido. Nós ouviríamos histórias lindas de conquistas, de bênçãos que você alcançou, amém? Quem tem uma história bonita para contar, levanta a mão e dá um glória a Deus. Amém? Agora, se eu mudasse a pergunta, se eu não perguntasse assim, quem aqui tem uma bênção para contar? Mas se eu perguntasse assim, quem aqui tem sido uma bênção? Quantos poderiam levantar a mão no mesmo entusiasmo e dizer aleluia, glória a Deus? Diminuiu o público, né? Irmãos, existe uma grande diferença entre nós termos bênçãos, alcançarmos bênçãos e nós sermos uma bênção. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar muitas coisas. Eu vou te dar uma... Irmãos, Abraão tinha 75 anos quando Deus fala com ele nesse dia. Abraão não tinha nenhum filho, e Deus vem e fala: Abraão, eu vou te dar uma descendência numerosa, eu vou te abençoar abundantemente, eu vou te dar muita coisa, mas eu quero uma coisa de você: eu quero que você seja uma bênção. Quando eu olho para isso, irmãos, eu começo a entender que Deus continua com o mesmo projeto para a nossa vida. Se nós dermos uma passada rápida, coloca para mim na tela, Luiz, Efésios 1:3. Se nós examinarmos Efésios 1:3, esse texto vai dizer: bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, ele está dizendo assim, olha, vocês já têm sido abençoados, está sendo derramada sobre o povo de Deus as bênçãos do Senhor. Quando nós olhamos para a história de Abraão, e olhamos para a nossa história, irmãos, nós percebemos que há um derramar da graça, há um derramar das bênçãos. Quantos milagres nós poderíamos ouvir aqui dentro essa noite, de vitórias, de bênçãos que você alcançou, mas essa noite não é sobre isso. Essa noite Deus quer algo a mais de nós. Ele está dizendo assim, eu quero que você não apenas tenha bênçãos para contar, eu não quero que apenas você testemunhe sobre o carro novo que você conseguiu, sobre a casa que você conquistou. Eu não quero apenas que você conte da restauração do teu casamento, da restauração da tua empresa, não. Eu quero que você conte como você tem sido uma bênção nessa sociedade, na tua casa, na tua empresa, no meio dos teus. Eu quero que você conte a história de um homem, de uma mulher, que igual a Abraão pode chegar ao final da sua vida, levantar as mãos aos céus e dizer, Deus, eu fui uma bênção nessa terra. Levante a mão direita para cima e diga em nome de Jesus, diga a minha vida, diga a minha história, será a história de alguém que é e será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então tá bom. Depois não reclame do resto da mensagem. Irmãos, mas como nós podemos fazer para ser uma bênção? Eu separei uma história de uma menina que está lá em 2 Reis, capítulo 5. O pastor Ábido pregou aqui quinta-feira sobre Naamã. E eu separei essa história de Naamã, só que eu não quero falar de Naamã, eu quero falar da menina, que ninguém lembra que ela existe, que existiu. A Bíblia diz que, por que eu separei essa história antes de começar essa história? Porque essa menina, irmãos, essa podia dizer assim, ó, eu sou uma bênção. Se tinha alguém que podia levantar a mão para o céu e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor fez de mim uma bênção nessa terra, ela podia. E se ela podia, irmãos, eu quero compartilhar com você um pouco do que essa menina fez, das coisas, dos posicionamentos, escute, internos e externos que ela teve para ser realmente uma bênção. A Bíblia diz que Naamã, você conhece a história, era um homem, general de guerra, comandante da Síria, de uma posição elevada, andava junto com o rei, só que ele estava doente. A Bíblia diz que uma lepra toma conta dele, e agora Naamã começa a ter que se afastar do rei, ter que se afastar das companhias, da casa, não pode mais se aproximar da família, porque a lepra era algo que era transmissível. E a Bíblia diz que Naamã então começa a entrar num processo, irmãos, muito doloroso, muito sofrido. Só que a Bíblia diz no texto que nós lemos, que numa das batalhas que ele saiu para batalhar, a Bíblia diz que ele vai lutar contra Israel. E numa dessas batalhas ele acaba trazendo uma escrava, uma menina lá de Israel, para a Síria. E a Bíblia diz que essa menina fica na casa dele, servindo a sua casa, como escrava ali na casa. Essa menina não tem nome, a Bíblia não dá o nome dela. Essa menina não tem um histórico dela, filha de quem, não tem. Mas mesmo assim, irmãos, essa menina, ela foi relevante e ela foi uma bênção na vida daquela família e nessa história que nós estamos examinando essa noite. A Bíblia diz que Naamã está doente, leproso, cada dia pior, consulta aqui, gasta ali, exame para cá, médico para lá, tratamento para cá, e a verdade é que nada resolve o problema de Naamã, incurável.
A menina que está na casa olhando toda aquela situação, decide falar para a mulher de Naamã, dizendo assim: olha, se o meu senhor, teu marido, fosse lá para a minha terra e falasse com o homem de Deus que está lá, Deus curaria esse homem. E a Bíblia diz que é isso que acontece, irmãos. A esposa de Naamã diz para Naamã: olha, a menina falou isso, isso, isso. Naamã vai falar com o rei da Síria e falar: ô rei, a menina disse isso, isso, isso. O rei diz: quer ir? Ele diz: quero, então vai. E aí Naamã vai para Israel, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e é curado. Volta para casa e ali volta a sua vida, volta as suas honrarias, posições, presenças nos lugares sociais e tudo mais. E vida que segue, ele agora está glorificando a Deus e tudo bem. Mas não é sobre ele que eu quero falar, é sobre a menina. Essa menina, irmãos, ela foi uma bênção aonde ela estava. Essa menina foi uma bênção, porque através dela, Naamã descobre um Deus que era real e poderoso. Até então Naamã frequentava o templo do deus Dagon, junto com o rei. Ia no templo de Dagon, prestava culto ao deus Dagon, cultuava ao deus Dagon, ficou doente, o deus Dagon não fez nada por ele. Agora Naamã conhece o que fez os céus e a terra. Agora Naamã conhece aquele que é poderoso, sobrenatural, invisível, mas real. E Naamã agora começa a adorar o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Essa menina foi uma bênção, porque através dela Naamã conheceu o Senhor dos senhores. Essa menina foi uma bênção, porque por causa dela, um homem que estava doente, morrendo com uma lepra, foi curado e teve a sua enfermidade dissipada. Essa menina foi uma bênção, porque por causa dela, irmãos, um casamento que estava falido, Naamã não poderia mais encostar na sua esposa, tinha que manter distância por causa da lepra. Um casamento que estava fracassado, falido, por causa dessa menina, um casamento que estava aos pedaços, foi completamente restaurado. Glória a Deus. Por causa dessa menina, uma família que estava chorando dia e noite, por causa de um caos que estava dentro daquela casa. Por causa dessa menina, uma família que chorava, quem sabe, as noites inteiras. Eu imagino Naamã raspando as suas feridas, raspando a sua lepra, quem sabe madrugada dentro, lamentando e chorando, pensando em tudo aquilo que estava se esvaindo nos seus dedos. Eu imagino a esposa dele deitada na cama, rolando de um lado para o outro, sozinha, solitária. Imagino os filhos, se eles estivessem chorando, porque no dia dos pais não podiam sequer dar um abraço no seu pai. Mas eu olho para essa história e vejo que por causa de uma menina, que era uma bênção, uma casa inteira foi restaurada para a glória do Senhor. Diga assim: essa menina é uma bênção. Agora diga assim: eu preciso ser uma bênção. Você está entendendo? Essa menina viveu há séculos atrás, e no tempo dela, no século dela, na geração dela, ela foi uma bênção. Só que essa menina já não existe mais entre nós. E agora é a minha geração, é a sua geração. Agora é a nossa vez de sermos uma bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Agora, quando nós olhamos para isso, irmãos, nós perguntamos assim: como que essa menina conseguiu ser uma bênção? Como que essa menina conseguiu fazer tudo isso, mesmo sendo o quê? Escrava. E quando eu falo escravo, não é um negócio bonitinho. Não é aquela coisa que nós temos na cabeça assim: era só um trabalhador dentro de casa, meio sofrido. Não era isso não, irmão. Escravo é escravo. Escravo era comprado e vendido, igual você compra uma garrafa de água.
não tinha direito a coisa alguma. Foi arrancada da sua terra, da sua cidade, da casa dos seus pais e levada para lá como objeto. E mesmo assim, essa menina era uma bênção. Essa menina tinha alguns posicionamentos dentro dela, interiores e alguns exteriores, irmãos, que fizeram toda a diferença para que ela fosse uma bênção. E eu quero que você guarde isso no seu coração essa noite. Primeira coisa, irmãos, dentro dela, essa menina não permitiu, ela não deixou que o seu sofrimento apagasse a luz, apagasse o brilho de Deus que estava sobre a sua vida. Tem muito cristão que era para estar brilhando igual essas lâmpadas, irmão, mas estão mais apagados que esses balãozinhos que estão aqui em cima. Sabe por quê? Porque estão vivendo um tempo, um momento difícil, complicado, duro. Estão sofrendo. Está sofrendo com isso, sofrendo com aquilo. Está sofrendo no casamento, ou está sofrendo na saúde, ou está sofrendo no serviço. E por causa desse sofrimento, a luz está se apagando. Mas quando eu olho para essa menina, irmãos, mesmo escrava, mesmo longe de todos, mesmo chorando, a luz que tinha nela continuava brilhando, e brilhando forte, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com ela, irmãos, é que se nós queremos ser uma bênção, nós precisamos continuar tendo luz, continuar tendo a graça de Deus, mesmo em tempos difíceis, em nome de Jesus. Sabe por que os cristãos de hoje não estão brilhando? Porque quando tem um sofrimento, ele começa a se vitimizar. Você vai conversar com ele, a primeira palavra que sai da boca dele é: você não sabe o que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu estou vivendo. Eu quebrei a unha essa semana, meu Deus. Essa menina era escrava. Não tinha mais o seu pai, não tinha mais a sua mãe, não tinha mais os seus irmãos, não tinha mais conhecido nenhum, e mesmo assim, a luz dela continuava brilhando, e brilhando, e brilhando. Os cristãos de hoje começam a sofrer, começam a murmurar, começam a reclamar, começam a murmurar, começam a ficar desanimadinho, porque não está dando certo, porque coitado de mim, porque ai de mim. Ei, para com isso. O que Deus colocou na tua vida, o que Deus tem sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, precisa continuar brilhando, ainda que esteja passando o que tiver. Deus precisa ser glorificado na sua história, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Naamã viajou da Síria e foi até Israel. Isso são centenas de quilômetros. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha metrô. Provavelmente no lombo de um camelo. Irmão, você acha que se tivesse dado errado, essa menina estava lascada, sim ou não? Só que deu certo. Você acha que a vida dela mudou, sim ou não? Deixa eu lhe falar uma coisa. Talvez a bênção da tua vida está exatamente na luz que Deus colocou sobre você. E a resposta de Deus virá através de alguém que vai ser iluminado, tocado, abençoado por aquilo que Deus está usando você para fazer, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com ela, irmãos, ela não deixou que o ressentimento, a mágoa dominasse ela. Ela podia olhar para Naamã e pensar assim: o quê? Tomara que morra. Você me tirou da casa da minha mãe. Irmão, essa menina devia ter talvez 12, 13 anos. Ela podia pensar assim: você me arrancou da casa da minha mãe. Você não deixou eu trazer uma única boneca para cá. Nunca mais eu vou ver meu pai, meus irmãos, meus amigos. Eu quero é que tu morra. Isso é castigo de Deus para a tua vida, miserável.
mas essa menina era uma bênção. E para nós ser bênção, nós estamos aprendendo com ela que o nosso coração não pode ser contaminado pela mágoa, pelo ressentimento, pela amargura, pelo ódio. Ela olhou para Naamã, sofrendo. E a Bíblia vai dizer para nós que ela tem um ato de bondade e misericórdia com ele. Sabe por quê? Porque pessoas que são uma bênção não carregam fel de amargura. Pessoas que são uma bênção não estão procurando uma oportunidade para se vingar, mas estão procurando uma oportunidade para abençoar. Toque no ombro de alguém e diga: seja uma bênção. Seja uma bênção. A terceira coisa que eu aprendo com ela, irmãos, essa menina não cruzou os braços, não ficou indiferente ao sofrimento. E talvez esse seja o tópico aqui que eu deveria gastar mais tempo com você, porque eu penso que esse seja o nível, esse seja o ambiente que a maioria dos cristãos está vivendo, chamado de indiferença. Eu sei que está sofrendo, mas não tenho nada a ver com isso. Eu sei que está doente. Ela podia pensar: eu sei que está doente, eu sei que estão sofrendo, mas o que eu tenho que ver com isso? Escute, irmão, olhe para mim. Sabe o que ela faz? Ela entrega tudo que ela tem. Ela serve aquela família com aquilo que ela tinha para oferecer. Agora olhe para mim. O que ela tinha para oferecer, irmão? Escrava. Comia da comida que eles davam, dormia na cama que eles mandavam, a hora que eles mandavam, fazia o que eles determinavam. Mesmo assim ela tinha alguma coisa para entregar para quem estava sofrendo. Agora imagina você, que é livre, que tem governo sobre a sua vida. Sabe o que Deus está falando? Sê tu uma bênção em nome de Jesus. A nossa geração é a geração da indiferença. Está sofrendo. Pastor, mas o que eu posso fazer? Não sei. Abrace, chore junto, ore. Se puder ajudar de alguma forma, faça alguma coisa. Essa menina está me ensinando, irmão, que eu posso fazer alguma coisa, mesmo quando eu não posso fazer nada, eu ainda posso fazer alguma coisa. Curva a sua cabeça só um momento, eu preciso ministrar algo aqui. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem colocado pessoas na nossa frente todos os dias, e muitas vezes nós somos indiferentes com o sofrimento, com a tristeza, com a dor que o outro está passando. E às vezes nós ainda falamos: Senhor, mas o que eu posso fazer? Como se não pudesse fazer nada. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje: mesmo quando tu não puder fazer nada, ainda assim faça alguma coisa. Nem que seja dar um sorriso, nem que seja fazer uma oração, nem que seja apontar o caminho de Cristo, nem que seja dar um abraço, mas faça alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui uma geração, Pai, com o mesmo coração dessa menina. Uma geração que não vai apenas correr atrás das bênçãos, mas uma geração que vai se tornar uma bênção em nome de Jesus. E se tem alguém aqui comigo, levante a sua mão para cima e declare essa canção. Águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Você pode cantar isso de novo? Senhor, faz disso uma declaração para Deus, faz. Oh! Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Amém. Encerro aqui. Quarta coisa que eu aprendo com ela, querido. Essa menina tomou uma posição de fé. Eu disse para você que ela era escrava. Se aquilo desse errado, certamente lhe custaria a cabeça. Você imagina Naamã viajar centenas de quilômetros a Israel e voltar de lá do mesmo jeito. Ela teve que ter muita coragem para dizer: olhe para Deus, porque o Deus que você está servindo não vai dar jeito. Dagon não vai resolver. Mas o Deus que eu conheço, aquele pode te curar, Naamã. Essa menina teve coragem, ousadia, atrevimento para declarar para Naamã, dizendo: você será curado. Sabe o que está faltando na nossa geração, irmão? Esse atrevimento, essa coragem, para olhar para quem está sofrendo, chorando, gemendo, e dizer: vai passar. Se você olhar para Deus, se você buscar a Deus, essa história vai ter um final diferente. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa: existe um Deus todo-poderoso que cura a lepra, desfaz câncer. Existe um Deus que restaura casamento. Existe um Deus que conserta o inconsertável. Está precisando de uma geração que se levante com a mesma coragem e com a mesma ousadia dessa menina. Coloca na tela para nós, Luiz. E você pode se colocar de pé, querido. 2 Timóteo 1,7, para nós encerrar. Pastor, Deus só deu isso para aquela menina. Não. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, não, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de covardia, irmão, de medo, não, Ele te deu um espírito de fortaleza. Põe na outra versão, põe na NVI para nós aqui, Luiz. Isso. Vai? 2 Timóteo 1,7. Ali, irmão. Está na mesma, está na corrigida fiel. NVI. Isso. Pois Deus não nos deu... Está puxando meu tapete, Luizinho. Pois Deus não nos deu espírito de... Diga para alguém: tu não é covarde. Diga assim: não seja covarde. Diga assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de... Diga poder. Diga amor e equilíbrio. É o que Deus está esperando da nossa vida, irmão. Levante a mão e diga assim: eu serei uma bênção.